Olá, gente boa! Como estamos? Até me custa estar a fazer este vídeo depois do que aconteceu ontem. Que dia de futebol! Sentiram o mesmo? Pá, inacreditável o que aconteceu. Daqueles dias para recordar, para celebrar por estarmos a poder viver este tipo de acontecimentos. Um dia em que as estrelas brilharam, em que os astros corresponderam às expectativas, alguns já consolidados como eventualmente The GOAT, The Greatest of All Times, outros a tentar chegar a esse estatuto reservado para poucos no Olimpo, foram o caso de Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland no dia de ontem, que fizeram de tudo para se colocarem nas capas dos jornais, em todos os posts, encher o Twitter e o Instagram com as suas belíssimas caras. Começando com o jogo entre França e Senegal, a seleção francesa venceu por 3-1. Na segunda parte foi quando aconteceram os 4 golos, começando com Kylian Mbappé, um, Barcola a fazer o segundo, Mbaye já nos descontos ainda fez de alguma maneira poder acreditar a seleção senegalesa conseguiria chegar ao empate, mas Kylian Mbappé saca um remate absolutamente fantástico e destronou o meu resultado do Kiss My Score, que tinha colocado 2-1 para a França, e fechou o resultado com 3-1, com um grande gol, belíssimo gol, com Kylian Mbappé, altamente satisfeito, um jogo em que na primeira parte o Senegal ameaçou, mas a seleção francesa na segunda resolveu, com a chegada de Kylian Mbappé em grande plano, também Rabiot esteve muito bem, Barcola entrou e passado pouco tempo acabou por fazer gol. Uma seleção francesa muito sólida a nível defensivo, principalmente na segunda parte. Creio que acelerou e percebeu que se não se metesse a pau poderia sair dali com um resultado parecido com aquele de 2002 e resolveu o resultado, este encontro da sua primeira jornada. Logo de seguida, Iraque-Noruega. A Noruega sempre foi superior, chegou à vantagem, ainda houve um empate de Ayman Hussein, o jogador que ficou barrado à entrada para os Estados Unidos da América, o subcapitão desta seleção iraquiana, mas a seleção norueguesa continua a ser, para mim, uma seleção que poderá dar que falar durante este Mundial. 2 gols de Erling Haaland, ele que ainda não era sequer nascido quando a seleção norueguesa esteve pela última vez no Mundial. Erling Haaland, na sua estreia, faz logo 2 golos e esteve perto de fazer o terceiro. Grande plano de Erling Haaland, que tem um registro absolutamente fenomenal. Eu até vou ler para não dizer asneiras. Ele tem 57 golos em 51 jogos pela seleção norueguesa. Eu repito, tem 57 golos em 51 jogos pela seleção norueguesa. Não é pela seleção francesa ou seleção espanhola, seleções que estão habituadas a ganhar. É pela seleção norueguesa. É abismal. Relativamente a Kylian Mbappé, também bateu recordes, tornou-se, aliás, acabou por se aproximar de Miroslav Klose e de Ronaldo Nazário. Klose que tem 16 golos, Ronaldo Nazário que tem 15 e agora Mbappé está empatado com Gerd Müller com 14 golos em mundiais. Ultrapassou Just Fontaine na lista no topo de melhor marcador da seleção francesa, ultrapassou o avançado que jogou nos anos, exatamente, 50, 60, assim é que é, este jogador francês, nascido em Marrocos, Just Louis Fontaine. Por isso o Mbappé acaba por deixar a sua marca também na seleção francesa, que será difícil de ultrapassar, e tenta colocar-se nos patamares de topo dos melhores marcadores. Se bem que, entretanto, surge um menino que não sei se conhecem, chamado Lionel Messi. Eu pensei fazer este episódio em silêncio, porque eu não tenho palavras para descrever Lionel Messi. O que ele fez ontem é de categoria estratosférica. Houve quem dissesse
a Diego Armando Maradona em 1986, de que planeta veniste? E eu pergunto o mesmo, Lionel Messi, de que planeta veniste? É absolutamente surreal o que o número 10 da seleção argentina produziu ontem no seu primeiro jogo no Campeonato do Mundo de 2026. É um tratado. Todas as ações são delicadas, sem esforço, com classe e depois decisivo. Faz 3 golos. Há quem diga certamente que os golos fora de área foram os melhores golos de Lionel Messi nesse encontro, mas acreditam que eu adoro aquele golo em que ele faz de rebote após a defesa incompleta de Zidane. Aquele momento em que Zidane pensa, porque Messi coloca o corpo para encostar para o lado direito de Zidane, para o lado esquerdo de Messi, e ele à última da hora dá subtilmente para o lado contrário. Aquilo é de uma qualidade, decidiu tão rápido. São belezas que por vezes parecem tornar-se banais, mas é para poucos, entendem? É verdade que ele faz 2 golões fora da grande área. O terceiro gol ele já deve ter feito para aí 200 golos daquela maneira. Mas o gol que ele marca só de encostar é de uma subtileza, de uma delicadeza. É muito especial, Lionel Messi. E claro que eu fiquei acordado, mesmo trabalhando às 9 horas da manhã no dia seguinte, fiquei acordado até à hora em que Lionel Messi saiu. O jogo já estava resolvido e o meu objetivo era ver Lionel Messi. Quero acompanhar todos os jogos dele durante este Mundial e fiz muito bem, porque o jogo começou da melhor maneira, com um grande golo. É verdade que ele a certa altura perdeu algumas bolas e nota-se que não tem a frescura de outros tempos, mas de qualquer das maneiras, quando tem espaço e a Argentina procura sempre Lionel Messi, é uma constante procura pelo astro, estão sempre à espera que ele encontre ali uma nesga em que a bola entre naquele 10, com a qualidade também dos seus colegas no alcance desse passe. O primeiro golo, aquele passe de Rodrigo de Paul, quebra qualquer defesa, qualquer bloco. Ele estava atrás de um quadrado de 4 jogadores, 4, eram 4 ou 5, sendo que se fosse 5 não é um quadrado, mas vocês entenderam. Havia ali um bloco à frente de Lionel Messi, entre Rodrigo de Paul e Lionel Messi, e a bola entra na mesma, é um grande passe, e depois Messi recebe, vira, trabalha a bola, e ali parece que está escrito que ele vai conseguir tirar um grande golo. Podemos também dizer que Zidane não tenha estado a 100% nos golos, mas vou dar de barato essa, porque tirar o mérito ao remate de Messi, que sai sempre com potência, poderia ser injusto também para o guardião argelino. A seleção argelina que coloca jogadores virtuosos já numa fase muito tardia da partida. Quanto a mim, eu creio que estes jogadores vão ser utilizados a titulares. E falo de Mahrez, falo de Aouar, jogadores que vão ser utilizados nos próximos encontros da seleção argentina. Creio que Petkovic tinha na mente que a Argentina teria outro tipo de jogo e que iria conseguir aguentar o empate até mais tarde, coisa que de facto não aconteceu. A seleção argelina não mostrou argumentos, mas há aqui que considerar que a Argentina mantém-se como uma seleção que configura no lote de favoritos, de candidatos à conquista do título. É uma campeã, é a atual campeã do título mundial, já foi campeã noutras edições e por isso mantém-se nesse estatuto, e ainda para mais com a exibição de ontem, frente a uma Argélia que poderia ter criado outras dificuldades se o adversário não fosse de facto a Argentina. Desta maneira, com os 3 golos de Messi, ele cola-se a Miroslav Klose, iguala os 16 golos, está no topo de melhores marcadores da seleção argentina. Lionel Messi, que depois do Mundial do Qatar, contando com esse Mundial de 2022, fixou-se no patamar de um dos melhores jogadores no sentido numérico das contribuições para golos, nos golos marcados, nas assistências e parece-me, quanto a mim, que finalmente Lionel Messi está no ponto rebuçado que ele tanto esperou na seleção argentina. E nesta edição sente-se isso mesmo. Na preparação notava-se leveza, notava-se confiança,
Ahm, de alguma maneira até despretensioso em relação àquilo que poderia fazer, e depois isso nota-se dentro de campo, sem grande pressão, com a simbiose perfeita entre adeptos e a seleção argentina. Parece-me a combinação perfeita para dar novamente certo. Aguardemos, estamos apenas na primeira jornada deste campeonato do mundo. Messi, que apesar de eu dizer isto, chorou depois de ter feito o primeiro golo. Também Scaloni chorou no momento da substituição de Lionel Messi, momento esse em que entra no relevado Otamendi, o novo jogador do River, jogador que esteve até há bem pouco tempo no campeonato português ao serviço do Benfica. Saiu Lionel Messi, a braçadeira passou para o braço esquerdo de Otamendi, e fica o porquê. Lionel Messi justificou-se depois na conferência de imprensa no final do encontro, a dizer que algumas coisas se tinham passado na sua vida pessoal. Fica a dúvida o que é que realmente terá acontecido. Poderá ser simplesmente a pressão de jogar o último Mundial, a nostalgia de muito provavelmente não voltar a representar a seleção em grandes competições como o Mundial, mas fica aqui a dúvida o que é que terá acontecido, né? Não se sabe muito bem. Ele simplesmente disse e alegou motivos externos ao jogo. O ambiente no estádio foi absolutamente fantástico, com adeptos argentinos a fazer uma série de vénias a Messi na substituição, quando ele tentava criar golo, quando ele rematou e Zidane defendeu para canto. As vénias surgiram, intensificaram-se e ampliaram-se durante o resto do encontro, numa altura em que a Argentina já vencia, mas momento fantástico. E Lionel Messi merece isto, merece este apoio e este carinho dos seus adeptos. Alimenta claramente a esperança para um grande Mundial, e eu estarei aqui na expectativa para acompanhar todos os encontros de Lionel Messi. Relativamente ao dia de hoje, às 18 horas, teremos Portugal. Bernardo Silva, que disse ao Canal 11 que queria ter o seu destino traçado e definido antes do Mundial, e parece que conseguiu. Ainda antes de pisar o relevado, Bernardo Silva foi confirmado no Real Madrid pelo Twitter do Real Madrid. Bernardo Silva é reforço dos madrilenos e por isso já tem o seu futuro delineado e fechado para as próximas temporadas. Muito expectante relativamente àquilo que vai acontecer hoje entre Portugal e República Democrática do Congo. Que seja um dia vitorioso para Portugal, que esteja em grande plano a seleção, que Cristiano Ronaldo, como sempre se alimentou desta competição saudável com Lionel Messi, que hoje brilhe, vai ter certamente a oportunidade, vai ser titular, que venham os golos de Cristiano Ronaldo e que a tampa do ketchup já esteja devidamente aberta nesta primeira jornada. Vamos Portugal! Vamos também sair deste vídeo, agradecer a vossa companhia, agradecer o vosso carinho, desejar-vos um belíssimo dia de futebol. Depois, logo de seguida, teremos Inglaterra, creio que contra a Croácia. Deixem-me confirmar antes que vos diga alguma asneira. É isso mesmo, Inglaterra-Croácia às 21h, por isso, dois bons jogos para acompanhar, duas seleções que estão lá em cima no topo das expectativas, Inglaterra, Portugal, também a Croácia. Iremos ter a oportunidade também de ver Luka Modric na seleção croata, certamente a titular, assim acredito. Por isso teremos dois bons jogos para acompanhar. Já agora deixem-me confirmar quem é que joga à meia-noite. Gana-Panamá, se estiver acordado vou ver. Muito obrigado, agora sim terminamos o vídeo. Subscrevam o canal, deixem o vosso like e mandem mensagem no Twitter, aliás, no Instagram, que é onde eu estou sempre, passo lá a vida, na caderneta de cromos, o projeto do Instagram associado a este canal. Mandem mensagem, digam, pá, curti muito este vídeo, olha, faz isto, faz assim. Eu ouço-vos, mandem, confiem. Um abraço para vocês, um beijinho no coração e até à próxima. Tchau, tchau.